Neste pequeno vídeo nós vamos explicar por que não há futuro para motores, nem mesmo híbridos. Que nós estamos discutindo eficiência de processo. Ontem eu fiz um videozinho que me deu muito trabalho sobre o arsenieto de galho. E o arsenieto de galho vai ilustrar por que a Índia nunca vai alcançar a China se nada mudar, se ela continuar capitalista. Porque a questão toda que a gente tem que analisar é essa: a Índia é capitalista, mesmo que seja um modelo de capitalismo industrial, né? A Índia é capitalista. Então, o fato da Índia ser capitalista coloca em questão a capacidade da Índia de superar os próprios desafios, as próprias contradições internas, as próprias idiosincrasias. Eu fiz um vídeo sobre a Índia e a maior parte dos comentários falou sobre o sistema de castas, que o problema da Índia era o sistema de castas. Não é. O problema da Índia não é o sistema de castas, o problema da Índia é o capitalismo. Vamos lá. Primeiro que o sistema de castas foi abolido há mais de 30 anos. Ah, mas ele ainda é forte socialmente. O Brasil demonstra isso. A escravidão foi abolida há 120 anos, né? Mais de 120 anos. E tá cheio de empresa, de empresários, de partido político. Oi MDB, oi PL, mas o PL vai ser extinto, né? Oi Temer, oi Bozo. Tá cheio de político querendo que a escravidão volte. Mesmo tendo sido abolida há mais de 120 anos. Então, ter sido abolida há 30 realmente não quer dizer tanta coisa assim, porque ainda é socialmente relevante. Mas o problema não é esse. O problema não é esse. Como o problema do Brasil também não foi ter escravidão. É claro que isso prejudicou imensamente a nossa sociedade. Imensamente, imensamente. Corrompeu a nossa elite, adoeceu o nosso povo. A escravização foi um anátema do qual nós não conseguimos nos livrar ainda hoje. Então, evidentemente, eu teria que ser muito ingênuo se dissesse que o sistema de castas não influencia mais a Índia. Só que esse, repito, reitero, não é o problema. O problema é capitalismo. A Índia não vai alcançar a China? Nunca. Não é porque ela teve o sistema de castas, é porque ela é capitalista. Entenderam? É por isso. Um país capitalista vai enriquecer uma elite, vai empobrecer as massas. Então aí nós temos a tal contradição interna, as tais idiosincrasias da Índia. Porque ao mesmo tempo que o país tem uma penca de ganhadores de prêmio Nobel, físicos, matemáticos de primeiríssima grandeza, engenheiros excepcionais, tem o maior número de analfabetos do mundo. Certo? O maior número de analfabetos desse planeta. Você tem um sistema de universidade de ponta, pesquisa de ponta, conseguiu colocar uma sonda no Polo Sul da Lua, coisa que nem a Rússia, não vou falar Estados Unidos já era. Coisa que nem a Rússia deu conta, a Índia conseguiu. Mas a Índia não consegue tirar 400 milhões de pessoas do analfabetismo. Meio bilhão da pobreza. Da miséria. Então, cara. E essa contradição não é culpa do sistema de castas. Essa contradição é culpa, originalmente, do imperialismo britânico. Foi o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Reino Unido, que transformou a Índia, da nação mais rica desse planeta no século XIX, na mais pobre que a Terra já tinha visto no século XX. A Índia se libertou do Reino Unido, mas não se libertou do capitalismo. A China não chegou a ser colônia, houve colônias e tal, mas foi fortemente influenciada pelo imperialismo, mas com a Revolução Chinesa, eles se libertaram do capitalismo. O camarada Mao Zedong, o camarada Zhou Enlai e todos os camaradas que fizeram a grande marcha
Eles libertaram a China do imperialismo, ao libertar a China do capitalismo. E eu fico muito bolado quando liberais, e olha que mesmo gente nascida na China, eu já vi isso, dão a entender que quem criou a China moderna foi Deng Xiaoping. Não foi mesmo, gente. Vamos estudar, vão estudar. Parem de falar merda e vão estudar, mas estudar mesmo. A China, em 1948, ano da independência da Índia, só não era tão pobre, tão miserável quanto a própria Índia. Só não tinha tantos analfabetos quanto a própria Índia. Só não era tão atrasada quanto a própria Índia. Então você falou, mas hoje a Índia é a terceira economia do planeta. Sim, mas a China é a primeira. A economia chinesa é 2,5 vezes o tamanho da indiana. O padrão de qualidade de vida do chinês médio é infinitamente superior ao do indiano médio. A China erradicou a miséria há alguns anos. A Índia ainda tem 300 milhões nela. 300 milhões nela. Então não adianta superar. Na verdade você não supera o imperialismo sendo capitalista. Essa que é a questão de fundo. É claro que eu sei história, eu estou doidinho para falar sobre umas coisas muito interessantes que tem na história primeva da China e da Índia, fazer um vídeo sobre isso. Mas a grande questão aqui, para a gente pensar na disputa econômica, vamos colocar assim, entre China e Índia, é exatamente o fato da Índia não ter superado o capitalismo. Diferente da China, repito, o camarada Mao Zedong pega o Partido Comunista Chinês, pega a China como um país obrigado pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela Europa, né, cristã, pelo Ocidente, a consumir drogas. Arrasado pelo século da grande vergonha. E a qualidade de vida, qualidade média de vida, no último ano do governo Mao Zedong, era melhor do que a qualidade de vida no último ano do governo do camarada Deng Xiaoping. A verdade é essa, as reformas liberalizantes do camarada Deng Xiaoping foram muito importantes para a China. Ele fez o que tinha que fazer, nós não negamos isso. Não negamos isso de forma nenhuma, não estamos criticando o camarada Deng Xiaoping. Nós estamos fazendo é resgatar o camarada Mao Zedong. As reformas liberalizantes fizeram com que a pobreza deixasse de cair, na verdade ela subiu. Do primeiro para o último ano do camarada Deng Xiaoping, a pobreza subiu, a miséria subiu, o analfabetismo subiu, a mortalidade infantil subiu e a expectativa de vida caiu. Essa é a verdade, esses são os fatos. Você gostar ou não gostar deles não faz a mínima diferença, esses são os fatos. O padrão médio de vida do chinês caiu sob o governo do camarada Deng Xiaoping. A China cresceu muito economicamente. Cresceu muito economicamente. Mas o povo chinês não se beneficiou disso. Pelo menos não na época.